Então, como eu estava dizendo, João Goulart resolve fazer uma grande reforma no país, reforma de base. Então, procurando reformar todas as áreas praticamente. Então, fazer reforma agrária, administrativa, bancária, tributária, educacional. Aí nós vamos ter alguns grupos logo que vão ser favoráveis, como a UNE, a União Nacional dos Estudantes, a JUC, a JOC, que é a Juventude Universitária Católica, a Juventude a, Operária Católica também, e outros grupos, ligas camponeses, tal, grupos mais de esquerda, logo vão se colocar ao lado de João Goulart, concordando com essas novidades que ele quer fazer. Porque, por exemplo, reforma agrária é tirar a terra das pessoas para redistribuir para as outras pessoas que não têm, tá? Tirar a terra daquelas pessoas que têm grandes quantidades de terra. Então, é lógico que as pessoas mais humildes e que não tinham terra vão estar ao lado dele. Muito bem. Aí nós vamos ter também aquelas pessoas que vão ser contra, por exemplo, os empresários, que têm medo de que ele tire a empresa deles, tá? O exército também e outros grupos que também vão se levantar contra e pessoas que vão começar a colocar nos jornais que ele é aliado dos comunistas, tá? E então, que ele é do comunismo internacional. Então, nós vamos ter aí vários grupos colocando nos jornais, inclusive, de novo, o Lacerda, né? Também. E ele vai perder, João Goulart perde o apoio do Congresso, tá? Então, ele perde o apoio do Legislativo. Para governar sem o apoio do Legislativo é bem difícil. E aí nós vamos ter ele fazendo uma escolha, já que ele não tem apoio do Congresso, ele vai querer o apoio, então, do grande povo, das pessoas que querem essas mudanças que ele quer fazer. Então, ele se apoia nesses movimentos sociais, sindicatos, grupos de camponeses e outros grupos mais. E aí, dia 13 de março de 1964, ele faz um grande comício das reformas de base, reúne em torno de 300 mil pessoas lá no Rio de Janeiro, e ele vai falar que vai fazer todas essas mudanças no Brasil, e ele vai assinar diante de 300 mil pessoas dois decretos muito fortes, só o Poder Executivo assinando lá na frente, sem o aval, sem a aprovação do Legislativo, tá? E nem do Judiciário. E olha o que ele assina lá. Um decreto que ele assina é que todas as refinarias de petróleo seriam nacionalizadas, seriam tornadas do governo, ou seja, os donos das refinarias do petróleo, que já existia nessa época, refinarias de petróleo particulares, ele vai fazer o quê? Não é mais sua, agora é do governo, tá? Nacionalizou, tornou estatal todas as refinarias de petróleo do Brasil. Tirou da mão dos donos, ok? E a segunda coisa que ele fez, ele desapropriou terras com mais de 100 hectares ao redor de rodovias, que 10 quilômetros próximo dessas rodovias. Ele desapropriou as terras, tirou da mão dos donos para fins de reforma agrária. Ele fez essas duas coisas. E isso desagradou bastante, né, as pessoas que perderam as terras, as pessoas que perderam as refinarias e os outros empresários e pessoas que temiam perder suas coisas para uma nacionalização que o governo fizesse. Essa é uma das coisas que o comunismo faz, né? Tirar as propriedades com a ideia de recolocar para todos. Aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter dia 19 de março uma passeata contra essas coisas que o João Goulart está propondo. A passeata tem o nome de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Também reuniu um grupo enorme de pessoas e eles estão falando contra as ideias de João Goulart, o presidente. O tempo vai passando um pouquinho. Na semana seguinte, nós vamos ter uma grande manifestação, um sindicato se levantando contra um sindicato fazendo toda uma manifestação, e foram mandados um grupo de fuzileiros navais para acabar com aquela manifestação. Em vez de acabar com a manifestação, eles se juntaram à manifestação. Aí era de se esperar que
o governo punisse esses fuzileiros que, em vez de acabar com a manifestação, se juntaram a ela. Ele simplesmente fechou os olhos e deixou assim, não puniu nada. Aí o exército achou que ele estava realmente descumprindo a disciplina, a hierarquia e a ordem que deveria acontecer. E no dia 31 de março, os militares forçaram ele a renunciar e tomaram o poder. Ele não ofereceu resistência, ele renunciou ao poder. Lembra que Leonel Brizola, que era cunhado dele, tinha feito todo o movimento pela legalidade quando ele era para assumir lá na época que ele era vice? Pois é, Leonel Brizola de novo disse, vamos fazer o movimento de novo. Ele alegou que não queria derramamento de sangue, ia dar uma guerra civil no Brasil, e ele foi embora então do Brasil. E com isso, encerrou esse período que a gente veio estudando, pós-Vargas, de 1945 até 1964. Agora a gente vai entrar num novo período da história do Brasil, onde que os militares vão governar o Brasil por 20 anos. Não vão ter eleições diretas, as pessoas todas não vão às urnas para votar, os militares que vão votar entre si e vão governar o Brasil por 20 anos, tá? É um novo período da história do Brasil, certo? Por hoje é só. Caprichem aí nas tarefas, tá, pessoal? Vamos fazer as tarefas ouvindo a aula, lendo o texto. Se necessário, faça pesquisa na internet. Mas é muito importante que você raciocine sobre o assunto, que você pense sobre o assunto e escreva com as suas palavras, ok? Então, você vai falar essa semana sobre o governo João Goulart, quando ele foi restituído dos poderes, sendo de fato presidente no regime presidencialista, certo? Uma boa semana para todos vocês.